Durante o debate sobre a PEC 45 de 2023, que pode ser votada hoje, o senador Eduardo Girão fez uma dura exposição do que tem sido o trabalho do legislativo brasileiro, que finge lidar com a invasão de suas atribuições pelo Supremo Tribunal Federal, refazendo leis já existentes quando elas são atropeladas por outro poder. O senador disse: "Nós precisamos entender por que nós estamos aqui. É porque o Supremo Tribunal Federal invadiu a competência desta casa, que já votou 2 vezes sobre a matéria, dizendo tolerância zero. E um detalhe, uma no governo Lula em 2006 e outra no governo Bolsonaro em 2019. E outro detalhe, os 2 presidentes da República, Lula e Bolsonaro, sancionaram a lei criminalizando o porte e posse de droga. Por isso nós estamos aqui, porque precisa desenhar. Infelizmente, com essa invasão de competência, precisa desenhar." O Senado se encontra em meio a um longo processo em que parlamentares de ambas as casas debatem pela enésima vez o mesmo tema que já foi legislado, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu, a pedido da extrema esquerda, anular leis que foram aprovadas pelos representantes eleitos pelo povo. O problema se repete em diversos outros temas e, em todas as vezes, a ação dos presidentes do Legislativo é a mesma: manter os parlamentares ocupados em debates para fazer novas leis que repetem as anteriores, enquanto nada é feito para impedir que essas leis sejam violadas, bem como a Constituição. Enquanto isso, cidadãos sofrem as consequências do ativismo judicial galopante que viola direitos fundamentais e rasga a Constituição brasileira. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve
prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senador Jacques Wagner, eu queria lhe cumprimentar pelo espírito democrático. Eu confesso que quando a gente aprovou essa sessão de debates aqui na semana passada, eu disse, mas outro? A gente já fez na CCJ, já fez no plenário do Senado, outro é para protelar, mas eu quero lhe pedir desculpa. Pedir desculpa porque eu acho que foi muito importante esse debate. Todos os palestrantes aqui estão de parabéns. Eu quero saudar segmentos da sociedade brasileira que aqui vieram, de um lado, do outro lado também. Quero saudar as comunidades terapêuticas de Goiás aqui presentes. E dizer que esse é o espírito, o respeito. Ficaram lado a lado, grupos que pensam diferente e se respeitando. Eu acho que é isso que a gente precisa no Brasil. Mas nós precisamos entender por que nós estamos aqui. Porque o Supremo Tribunal Federal invadiu a competência dessa casa, que já votou 2 vezes sobre a matéria, dizendo tolerância zero. E um detalhe, uma no governo Lula em 2006 e outra no governo Bolsonaro em 2019. E um detalhe, os 2 presidentes da República, Lula e Bolsonaro, sancionaram a lei criminalizando o porte e posse de droga. Por isso nós estamos aqui, porque precisa desenhar. Infelizmente, com essa invasão de competência, precisa desenhar. Estava conversando com o senador Jacques Wagner, mas já existe uma lei para isso. Nós estamos apenas
reforçando algo que existe, não deveria realmente precisar, porque a lei contempla. A lei, ela é uma lei que ninguém hoje é preso pelo porte de droga. Não é, é fato. Nós fizemos debates nisso, analisamos dados sobre isso. Agora, eu fico extremamente preocupado quando eu vejo alguns argumentos, e respeito, é o direito de cada um colocar. Agora, argumentos aqui dizendo que a história da humanidade sempre teve droga, querendo dar uma glamorizada, querendo dar uma flexibilizada. E eu até anotei aqui, amanhã eu vou falar também. Eu quero respeitar o tempo, porque o senador Jacques Wagner tem um exame para fazer, mas eu vou fazer uma alegoria com vocês aqui. É como se, aí falaram do álcool. Não, mas o álcool está liberado, por que a maconha não pode ser descriminalizada? Eu quero fazer uma alegoria bem simples. Um carro está descendo numa ladeira. O freio está ruim. Aí você diz, não, vamos resolver o problema. Tira o freio. Deixa descer. Essa é uma alegoria bem clássica do que está acontecendo aqui. Álcool nós temos que restringir. E eu tenho um projeto de lei nesse sentido, para evitar dentro de estádio de futebol, para não ter propaganda em certos horários, como foi feito com cigarro. Então, senhor presidente, deixando muito claro, o trabalho do senador Efraim, a gente tem que tirar o chapéu. Ele ouviu, e eu sou testemunha, exaustivamente os dois lados. A iniciativa é do presidente dessa casa, que tem um histórico, que conhece, é um jurista dessa área também, criminal. Está amadurecido. E eu acho que amanhã o Brasil vai receber dessa casa uma resposta firme daquilo que a gente já, 513 deputados, 81 senadores, 2 presidentes da República, deliberamos. Deixar claro que essa é a prerrogativa dessa casa. Eu vi algumas apresentações também aqui, com todo respeito, que me parece existir conflito de interesse, que, de uma certa forma, tem representa a empresa de venda, por questão de medicamentos. E esse tipo de coisa a gente tem que deixar muito claro os conflitos de interesse. Então, senhor presidente, quero lhe agradecer muito pela oportunidade e dizer que esse debate ratificou em quem está assistindo, eu estou recebendo o tempo todo aqui mensagens, o conceito importante de que a tolerância à droga tem que ser zero. Muita paz, muito obrigado a todos. Perdão.